Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui no Esquecer Convida muito especial. Nesse dezembro bicolor, abordando o tema da saúde do paciente trans. Eu vou receber uma convidada que é médica cardiologista, doutora Ana Marice Ladeia, mas que hoje ela vem falar aqui de um livro. Ela também é escritora, pesquisadora, e hoje ela vem no papel de escritora, falar de um livro, Nasciodara, um livro recém-lançado, onde ela aborda esse tema da paciente trans. E quem inspirou esse livro foi Yara Amara Santos. Yara é uma paciente trans feminina. Ela já passou por um processo de harmonização há mais de 3 anos e vai contar aqui para a gente. Então, primeira pergunta para a Ana. Primeiro, agradecer a vocês, o tempo de vocês de estar aqui conosco. E queria perguntar o que é que te levou. Ana é escritora, não é o primeiro livro que ela já me contou, mas queria saber o que é que te levou a tratar exatamente esse tema da transexualidade. Eu já escrevia, né, sobre mulheres. Eu publiquei o meu primeiro livro, que se chama Do Amor e do Amar, História de Mulheres Reais como Você, que também são baseados em depoimentos reais. E eu conto história de mulheres de diversas idades, de diversos locais no Brasil, e com histórias que falam de amor, de traição, de amor entre homem e mulher, de violência doméstica. Então, são histórias bem reais em que as pessoas podem se ver. Então, o objetivo era que, dentro do meu livro, as pessoas pudessem se encontrar. Depois, o segundo livro, que só foi em e-book, se chama Certos Amores, é um livro curtinho de contos, tem história de homens também. E aí, eu estava um dia pensando, eu falei, poxa, eu já falei de mulheres diversas. Acho que seria interessante eu abordar a história de uma mulher trans, porque para mim uma mulher trans, e eu acho que para todos deve ser vista assim, é uma mulher, é uma mulher. Entendeu? O aspecto genético é um fato real, mas a gente sabe que gênero é uma construção que passa pelo aspecto psicológico, pelo aspecto cultural, pelo aspecto social, e que não tem que ser obrigatoriamente casado com o aspecto genético. Então, eu queria escrever sobre isso e fez que o mundo, a confluência, né, como diz o universo, conspira, né, que eu chegasse até Yara e ela concordasse em a gente conversar para ela me contar a experiência dela, como foi essa vivência. Eu perguntei coisas sobre a infância dela. Agora eu quero deixar claro para as pessoas que, embora o livro seja inspirado na história de Yara, uma história real, isso aqui eu posso dizer que é uma ficção, Sim. porque tem todo o trabalho da escrita e tem a parte da criação, que, embora Yara seja pessoa real, alguns personagens aqui foram criadas e eu só conheci as pessoas reais depois do livro pronto. Embora a todo momento eu estivesse trocando com Yara informações e perguntando, inclusive pedindo o consentimento dela para que eu pudesse colocar os fatos da forma que eu estava colocando. Entendeu? Então, não, assim, foi, na verdade, eu posso dizer, a construção literária é minha, mas a história é dela, claro, e a permissão também tinha que vir dela. E eu vou te falar que eu fiquei muito feliz dela estar aqui conosco hoje, né? Porque quando eu convidei a Ana, ela me disse: Não, eu vou chamar a Yara, ela com certeza vai querer participar. Mas antes de eu passar a palavra para ela, eu queria saber de você o quanto você aprendeu nessa pesquisa sobre o público trans, sobre as dificuldades que eles enfrentam, o quanto foi enriquecedor para você enquanto médica, inclusive. Porque o que eu vejo, que a gente sabe que o preconceito, os julgamentos está em qualquer lugar, e nas unidades de saúde também. Então, o quanto que isso te trouxe uma outra visão a partir da pesquisa para o livro? Assim, todo livro eu faço pesquisa, então assim, se eu estou relacionando com uma época, eu procuro ver quais as músicas. Então eu fui conversar com uma pessoa do ambulatório no qual Yara era acompanhada. Eu conversei com 3 ou 4 psicólogas em relação à questão psicológica que vive as pessoas trans antes, durante e depois do processo de transição. Eu procurei saber
os serviços que existiam na Bahia em relação ao tratamento de pessoas trans. Quando eu comecei a conversar, não tinha ainda nenhum ambulatório da Baiana, ele surgiu depois. O único ambulatório era aquela do UPS, onde ela era acompanhada. Então, assim, eu tive que mergulhar um pouco nesse mundo e também, como eu recebia muitas, vamos dizer assim, alfinetadas das pessoas que me diziam: você é uma mulher cis, hétero, como é que você quer falar de uma mulher trans? Onde está o seu lugar de fala? Eu já encontrei o meu, digamos assim, o meu jargão, né? Eu não tenho lugar de fala, mas eu tenho um lugar de escuta, sabe? Então, eu escutei outras mulheres trans. No pós-fácil do livro tem outras mulheres trans que eu escutei e perguntei para elas como era essa vivência. A psicóloga que escreve a contracapa do meu livro é também uma mulher trans. Então, eu não tinha a autoridade, porque eu nunca vivi isso, mas eu fui em busca de pessoas que tinham essa autoridade. Mas eu nunca vivi a questão de me ver um homem, por exemplo, no meu corpo e eu me sentir uma mulher. Mas quantas vezes a gente se percebe de uma forma e não consegue fazer com que isso chegue, entendeu? Então, se eu não tive um câncer, eu não tenho um lugar de fala para acolher a minha paciente que está em tratamento, não tem cabimento isso, né. Eu acho que foi de uma sensibilidade da sua parte de enxergar a necessidade de abrir esse espaço de fala, de abrir essa oportunidade de trazer esse tema. Claro, a gente tem visto cada vez mais, tem várias tentativas de desfazer esses preconceitos, artistas famosos aí ganhando premiações que são trans, políticos, o mundo mudou, né, de fato, mas a prática, o que eu vejo ainda é muito preconceito, muito julgamento, e o paciente trans não se sente acolhido para realizar os exames, para ter o direito de fato à sua saúde. E aí eu queria ouvir de Amara, que ela é artista. Eu queria ouvir de você. Quais foram as suas primeiro, como você se sentiu sendo representada no livro de Ana? E segundo, como é que você cuida da sua saúde hoje? Se você se sente acolhida nesses serviços, a gente conversou um pouco sobre a parte hormonal, então queria te ouvir. Então, eu acho que quando a Ana me convidou, né, que ela falou que ela queria entender a minha história, que ela queria saber de como foi o meu processo, eu me senti muito feliz, justamente por isso, porque, como ela falou, é uma mulher cis, hétero, branca, mas é uma pessoa que tem sensibilidade e tem a necessidade de entender o que era o outro, né? Ela teve esse olhar sensível para mim, e eu me senti, acho que foi realizada, sabe, de poder ter uma pessoa tão curiosa para entender quem eu sou, para conhecer a minha essência, e hoje em dia saber que a minha história pode servir de inspiração para outras mulheres, para outras meninas que talvez não estejam no lugar que eu estive, sabe, que talvez ainda não tiveram a coragem que eu tive, de transicionar, de buscar quem você é, de correr atrás de você. Então, acho que me senti realizada por agora, né, através de Ana, ter a minha história assim no livro, ter a minha história sendo divulgada e minha história sendo como inspiração, talvez, para outras mulheres, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Porque eu acho que muitas vezes tem muitas pessoas que elas só não, que elas só precisam mesmo dessa iniciativa, sabe? Dessa primeira largada. Eu sou acompanhada, né? Desde que eu decidi me tornar, desde que eu decidi transicionar e tomar posse de quem eu sou. Antes de começar a me harmonizar, eu corri atrás de ir até um ambulatório trans aqui de Salvador. Então, sou estudante, como você ficou sabendo? É isso, eu sou estudante da UFBA, eu sou universitária. E aí, através da lista de saúde da UFBA, eu descobri que dentro do ambulatório da universidade tinha um ambulatório trans. E aí, eu fui pra lá, a marcação acontece somente a sexta-feira, então eu fui na sexta-feira, marquei a consulta com a enfermeira. E a enfermeira na consulta me falaram, ó, caso você chegue na enfermagem, você só vai conseguir ter a marcação para endocrinologista com um atestado psiquiátrico ou psicológico dizendo que você é de fato uma mulher trans. Então eu fiz isso, corri atrás do meu plano de saúde psiquiátrico que atendesse, fiz algumas consultas e consegui. Então, desde que eu transicionei, desde que eu comecei minha transição em harmonizar, eu já comecei minha transição com endocrinologista, com acompanhamento da médica, porque é o nível do sério, sabe? Tipo assim, é muito bom você se falar quem você é, mas também não é só um mar de flores, sabe? A gente tem os efeitos colaterais que podem acontecer, a gente pode ter alguns riscos da saúde que são
que fazem parte, talvez, da harmonização. Então eu sempre tive a noção de que meu corpo precisava ser saudável, porque não é só você ser uma mulher bonita, você precisa ter saúde principalmente. Então, eu sou acompanhado por endocrinologista, esse ano eu fui para mastologista também, por conta da cirurgia que eu quero fazer. Eu acho que, de um modo geral, graças a Deus, eu consigo cuidar da minha saúde, porque eu entendo que sem ela eu não vou ser ninguém, sabe? Eu não vou pra lugar nenhum. Uma pessoa que não tá saudável, não tá cuidando de si, vai ter muitas dificuldades, assim. E até hoje você faz acompanhamento com psicólogo, Faço com psicólogo, com psiquiatra também, mas não é algo tão contínuo. Eu sou diagnosticada com depressão, então eu preciso estar com muito psiquiatra, mas com psicólogo, semanalmente, sim. E nesse ambulatório, você me disse que procurou a mastologista por conta da vantagem, né, Uhum. de colocar a prótese para fazer uma cirurgia de aumento mamário, né? Que você já desenvolveu cocanoma, né? Mas você quer um pouco mais de volume. E você tem ciência que quando você se expõe a essa terapia hormonal, que vai ser para a vida inteira, né? Tanto a inibição do hormônio masculino, quanto o estímulo do hormônio feminino, que já lhe trouxe curvas, né? Você está ciente que você está se expondo a riscos. Riscos de câncer de mama, futuramente você vai precisar fazer mamografia, está ciente disso. Uhum. E tanto a avaliação da próstata também. Futuramente, ainda você é muito jovem. A Mara só tem 24 anos, né? É uma menina, mas futuramente vai precisar de todos esses cuidados. O que eu estava explicando para ela no início da nossa conversa é que faltam dados em relação a risco de câncer para esse público, porque as ocorrências são muito pequenas. Mas hoje o público trans já equivale a 3% da população brasileira. Então a gente precisa ter um olhar cuidadoso para a saúde de todo mundo, né? E o público trans faz parte desse universo e merece ser avaliado com todo o respeito né, ela tratou aqui no livro, enfim, com todo acolhimento. E aí o que eu te falei da questão das unidades de saúde é que conversando com um paciente meu que deu um depoimento recente, ele me disse que o mais difícil para ele, na chegada das unidades de saúde, em clínicas privadas, né, foi ele ser reconhecido com o nome dele real, né, esse início de julgamentos, de olhares. E como é que você se sentiu? Já que você foi direto para um ambulatório, que era um ambulatório de referência, imagino que naquele ambulatório todas as pessoas ali, elas têm um cuidado, um olhar, assim, né? Eu acho que, assim, na teoria sim, mas no ambulatório leva um posto somente, tipo assim, de pessoas muito preparadas, porque tem endocrinologista que atende a gente na primeira consulta, mas depois você vai ser atendida pelos residentes. Então, assim, já teve também do ambulatório trans residente em chama masculino, sabe? E acontece, sabe? Tipo assim, acho que, infelizmente, ser uma pessoa trans é isso, sabe? Eu costumo dizer que ser uma pessoa trans, às vezes, é você viver um eterno cabo de guerra, sabe? Você transiciona, então você tem aqui você tá naquela força puxando todo o amor e todo o afeto que você quer trazer pra si, sabe? Você tá tentando construir a sua autoestima, você tá tentando se afirmar no mundo, que você tá fazendo essa força de afirmação para o mundo, mas do outro lado vai ter essa generalidade puxando essa corda contra o tempo inteiro em vários espaços, sabe? Pode ser na fila do mercado para comprar uma coisa, na fila de um banco, em sala de aula, tentando ter acesso ao plano a serviço de saúde, como, né, porque eu tô tentando fazendo cirurgia de colocação de prótese de silicone no plano de saúde, e o plano de saúde atesta de que os meus motivos não são válidos o suficiente. Então isso é uma forma de transfobia, sabe? Isso é uma manifestação dessa força contrária à minha afirmação e à minha construção de quem eu sou. Porque são 4 lados médicos, né, são uma psiquiatra que falou que eu preciso, uma endocrinologista que falou que eu preciso, um cirurgião plástico que falou que eu preciso e um mastologista que falou que eu preciso, mas o plano de saúde insiste em afirmar que a minha dor, que a minha pelos motivos, que a minha necessidade, que a minha vontade, que o meu corpo não merece, sabe. Seu corpo não é um corpo válido pra essa cirurgia pra gente. Então é algo muito cruel, assim. Isso passa realmente pelo preconceito e pelo desconhecimento, sobretudo pelo desconhecimento, né? Porque sempre uma coisa vem ligada à outra. E assim, e também você acaba dizendo assim, eu tenho direito, porque eu sou uma pessoa, eu tenho a minha cidadania, eu tenho que ter os direitos, independente de certos caminhos que
eu tenho que seguir? E parabéns. Aham. Porque, assim, uma pessoa não é trans porque escolheu ser trans, entendeu? Que as pessoas às vezes falam, "Não entendo isso de nascer de um jeito e querer ser de outro, né? Assim como se um belo dia a pessoa acorda e diz, pronto, de hoje em diante eu não vou ser mais o que eu sou, vou ser outra coisa. Então é por aí. A ignorância humana. Coisas que são difíceis de compreender, talvez, porque eu digo sempre que nós somos o resultado da experiência que vivemos. Então, as pessoas que não vivem de perto, que você vive, que não viveram, não conhecem, elas fazem esses pré-julgamentos de fato, né? Então precisa haver o quê? Educação. O povo precisa ser educado de uma outra maneira e reconhecer o seu semelhante, independente do que ele expresse, mas reconhecer o que ele é de fato. Sim. Eu acho que para além da educação é necessária empatia, porque acho que na nossa sociedade, muitas vezes, as pessoas escolhem não enxergar, sabe? Travestis, pessoas trans não surgiram agora, sabe? Não é uma coisa que surgiu da última década pra cá. No Brasil, a gente tem travestis desde o século XVI, desde a colonização, desde a construção desse país, né, dessa nação. A primeira mulher trans a chegar aqui no Brasil foi Chica Munipongo. Então, ela chegou aqui em 1500 junto com os portugueses. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, a nossa população tem conquistado cidadania, tem conquistado a humanidade, tem conseguido ser visto como seres humanos. Mas eu acho que o que faltou mesmo ao longo da história foi empatia, sabe? De você enxergar aqueles seres humanos, sabe? De você estar na rua e você ver uma travesti e você vê ela de forma digna. Eu acho que não é necessariamente somente a educação. A educação vai ser, sim, uma forma disso ser disseminado. Mas eu acho que o que falta nos seres humanos é empatia, sabe? É enxergar o outro pelo que ele é, não pelo que você espera que ele seja. E a empatia passa também um pouco pela educação, mas pelo aquilo que você vê nos ambientes que você convive. Se você convive em ambientes que são preconceituosos, que não têm empatia, desde a escola, você vai ser alimentado. A falta de conhecimento, como a Ana falou, a ignorância, o preconceito, o julgamento, isso torna a sociedade muito cruel. Uma das mulheres que eu entrevistei depois que já tinha escrito o livro, para ouvir a opinião delas, qual era a maior dificuldade e por que que elas mais sofriam, né? Elas tinham uma grande dificuldade inicialmente a autoaceitação, que é muito confuso na cabeça a pessoa sentir de uma forma e se ver sempre de outra. E não saber exatamente para que caminho seguir. Mas, sobretudo, o preconceito, porque a ideia da mulher trans, do travesti, seja de uma forma ou de outra, está sempre ligada à violência, à marginalização e à prostituição. Então, assim, algo que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas vão se criando os estigmas e as caixinhas, né? Ah, é trans, é isso. É travesti, é isso. E se é gay, é isso. E isso sempre existiu mesmo, entendeu? Esparta tinha um exército inteiro de homens homossexuais e era um exército, assim, extremamente requisitados para as batalhas. Então, a gente sabe que na antiguidade muitos meninos eram iniciados sexualmente por outros homens. Gente, eu adorei umas papos. Se você quer deixar alguma mensagem para quem está te assistindo com relação ao que pode ser feito diferente, alguma orientação que você queira deixar. A minha orientação, eu acho que, se for para pessoas trans, é assim, não fuja de você, sabe? Tipo assim, quanto mais você tentar fugir de você, vai ser pior. Sabe? Se você sabe quem você é, se você sabe o que você quer, se você sabe como você se projeta, corra atrás de você, sabe? Você precisa acreditar em você primeiro. Então, vá atrás dos médicos, vá atrás de endocrinologistas, veja se na sua cidade não tem nenhum ambulatório trans que possa te acolher. Mas assim, não dá para você fugir de você, sabe? Eu acho que o que eu queria deixar é essa mensagem. Mas também, né, sempre tentar fazer isso com consciência, de forma segura, porque transicionar é muito bom, você tomar posse do seu corpo da forma que você sempre imaginou é muito bom, mas a organização é algo que pode trazer efeitos para a sua saúde, sabe? Então, se você faz isso sozinha, se você faz isso da sua cabeça, ou então do Google, ou através de uma amiga que te indicou, isso pode te trazer males que você não vai conseguir reverter, talvez, Que a gente precisa reforçar, né? então, assim, o que eu queria deixar é isso.
busque quem você é, mas busque quem você é busque quem você é com segurança. Porque a sua saúde, o seu bem-estar é o principal, sabe? Uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem saúde, uma pessoa que não vai conseguir, sabe? Então, assim, é isso, segurança, mas também não desista de você. Porque eu falei isso pra uma amiga minha, né? Que ela tá atravessando por agora. E eu falei pra ela, amiga, ser uma pessoa trans é inicialmente processo de autoafirmação. Porque se você não se posiciona dessa forma, o mundo nunca vai fazer isso por você. E muitas vezes você se autoafirmando, ainda vou ter muitas pessoas que não vão querer reconhecer quem você é. Então, assim, vocês precisam se autoafirmar e vocês precisam ter poder sobre o seu corpo, sabe? Mas seguir com segurança. E você, Ana, qual a mensagem que você quer deixar? Eu achei, assim, muito, muito bom saber que tem profissionais, independente da área que você atua, cardiologista, enfim, mas uma médica, especialista que está fora dessa caixa, fora desse contexto, mas que tem um olhar sensível, que está sempre inquieta, porque isso mostra uma inquietude da sua parte, com que você enxerga também no mundo, e querer escrever sobre esse assunto. Queria te parabenizar. Obrigada. Quando eu escrevi o livro, obviamente que eu saí do livro melhor como ser humano. E eu digo assim que, hoje em dia, o que eu tenho buscado muito na minha vida é cada dia eu me sentir melhor como ser humano. Eu digo assim, olha, não sei quantas vezes eu quero voltar ainda nesse mundo. Quando cada experiência minha eu pudesse me mostrar melhor, eu acho que eu estou indo adiante do meu propósito. E assim, Yara tocou num ponto importante, que é a questão de fazer o acompanhamento. E assim, quando eu comecei a conversar com Yara, que a gente não escreve um livro de um dia para outro, entendeu? Quando eu comecei a conversar, só tinha o ambulatório do Hospital das Clínicas. Hoje já existe um ambulatório na Baiana, que é às quintas-feiras à tarde, que inclusive metade do lançamento, da renda do lançamento do meu livro, que eu fiz na Baiana, eu doei e vou comprar medicações para o ambulatório, porque eu sei que é uma luta das pessoas manter o uso contínuo das medicações, que são E, medicações, gente, hormônio é caro. são medicações de uso contínuo. E assim, a minha mensagem é: dispa-se do preconceito, se abra para o outro, não só em relação às pessoas trans, mas tem tantas outras coisas, né? Em relação às doenças mentais, que o mundo hoje está cada dia mais com gente, em relação ao capacitismo dentro das escolas, né? Então a gente tem que começar a olhar as pessoas de uma forma mais humana e menos dentro das nossas expectativas, né? Porque existe uma frase que diz assim: as coisas não são como são como somos. Então, muitas vezes, algo que está acontecendo ali, a gente vai ver de uma forma, muitas vezes, errada, porque nós percebemos assim. A gente tem que estar aberta, temos que estar abertos para esse novo mundo que está vindo aí, para que as pessoas tenham o direito de poderem ser o que são e que desvinculem certas ideias preconcebidas em relação às pessoas diferentes. As pessoas, nós somos diversas e a beleza do mundo está nisso. Somos diversos e singulares. Cada um é único, né? Ninguém tem a mesma digital do outro. Então, que essa singularidade seja respeitada, se valorizada, né? Independente de qualquer coisa. Muito obrigada. Antes de você terminar, eu quero deixar aqui, né, se alguém quiser me seguir no Instagram, eu tenho falado muito do livro lá, @AnaMariCiladeia, muito simples, vou botar aqui, que é o meu nome. E o meu livro, pode ser encontrado na Amazon, em Kindle, em livro físico. Já tem algumas livrarias em São Paulo. Não sei se o seu livro pode ser o livro de São Paulo, mas tomara que seja. Então, tem na Martins Fontes, tem na Vila, tem na Bolivar, em Belo Horizonte. Vou colocar aqui, estou conversando com a LDM. Mas, assim, se alguém quiser o livro autografado, que eu já fiz um lançamento aqui em Salvador, manda um direct para mim no Instagram, que recebe em casa no mês de dezembro, sem custo da postagem. Deus, vamos ver que vai com postagem.
Meu Instagram é S2 eu sou cantora, então se você gosta de música, de hip hop, de rap, me segue lá e me acompanha, porque eu tenho muita coisa para dizer e tenho muita música para compartilhar. Perfeito, pessoal. Muito obrigada a vocês mais uma vez. Até breve. Tchau, tchau, tchau.